Muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. E olha só, o Flamengo anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do Vitor Pereira. Todo mundo já sabia que já estava tudo ok ali entre as duas partes, mas só faltava o Flamengo anunciar e foi anunciado. E lógico, eu vou trazer para vocês a reação do pessoal lá do Jogo Aberto, Renata Fã, Denilson Show, falaram sobre esse anúncio do Flamengo contratando o Vitor Pereira. Quero trazer para vocês o sentimento deles, da imprensa paulista, como eles ficaram ao ver esse anúncio do Mengão contratando o Vitor Pereira. Tá sensacional. Vou trazer esse corte aqui para vocês, imagens, créditos, direitos autorais, lógico, lá do canal Bandeirantes. Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Pois bem, então olha só o corte lá do programa Jogo Aberto, apresentado ali pela Renata Fã, tem o Denilson Show, e os mesmos reagiram, falaram sobre o anúncio do Flamengo sobre a contratação do Vitor Pereira. Como será que eles receberam esse anúncio? Vamos conferir. Bom, saberemos os detalhes na sequência, mas a minha opinião, se ele soubesse da proposta e ela já fosse antiga, ele não teria dito essa história toda de família, de sogra. Os jogadores do Corinthians não teriam se manifestado dessa maneira e nem o presidente do Timão. Então, eu acredito que isso aconteceu bem para o final, Denilson, e veio meio que como uma surpresa para ele, para a comissão técnica, porque o Flamengo parecia... Tudo indicava que a renovação aconteceria com Dorival Júnior, de repente um silêncio, ninguém falava no assunto, e aí começaram esses boatos sobre Vitor Pereira no Flamengo, e agora a confirmação de que há um acordo entre as duas partes. Bem-vindo ao futebol. Futebol, hein? Sempre com as suas histórias, né? Que surpresa! E essa é mais uma história para contar, né? Daqui a algum tempo. Lembra do Vitor, treinador português, falou que ia cuidar da saúde da sogra e se apresentou no Flamengo e tudo mais. Mas eu concordo com você, até assim, eu não conheço pessoalmente o Vitor, não sei se é gente boa, se não é. A gente pode falar dele profissionalmente, e profissionalmente ele fez um trabalho bem interessante com a equipe do Corinthians, essa é a verdade. Ele não conseguiu contar com todos os seus principais jogadores, as contratações que o Corinthians fez para a temporada, e ele conseguiu levar o Corinthians para a Libertadores. Essa resposta de se teve interesse antes dessa declaração que a gente acabou de mostrar ou não, só na apresentação dele, que provavelmente ele vai ser questionado sobre isso e a gente vai saber qual vai ser a resposta dele. Mas profissionalmente falando, acho que é uma contratação muito boa para a equipe do Flamengo, tendo em vista o que ele fez com o Corinthians, com um time que não podia ali contar com todos os seus principais jogadores, e ele vai estar com o elenco na mão aí com jogadores de muita qualidade. Para começo de conversa, o contrato terminava no final do ano, ele poderia não ter renovado com o Corinthians, era um direito dele, ele não quebrou o contrato, não está saindo antes da hora, já acabou o Campeonato Brasileiro, todo mundo em férias, então não teria problema nenhum. Por que ele falaria uma situação pessoal ou justificaria a saída com isso, se ele teria mesmo um contrato finalizado agora, no final deste mês? E fora isso, a proposta tem que ter surgido nos últimos dias. Acho que o Flamengo olhou e falou, nossa, esse cara quase ganhou a Copa do Brasil, levou a decisão para os pênaltis, com um time que não estava completo, com peças que nem sempre estiveram à disposição. Então, com certeza, isso que você pensa do trabalho dele no Corinthians, todo mundo viu. Ele conseguiu levar o time muito longe pelo que tinha na mão. Não tinha um Paulinho, por exemplo, que é um jogador que chegou, que seria um titular. Renato Augusto, quantas vezes esteve fora. Perdeu jogadores importantes como o Fagner. Nem sempre o Fábio Santos estava lá. Enfim, só para citar alguns exemplos. E agora, ele tem um time muito vencedor, muito qualificado, vai ter a volta, por exemplo, do Bruno Henrique para a próxima temporada, sabe bem o que o Flamengo tem de potencial, vai disputar tudo, então acho que é mesmo um desejo profissional de fazer algo diferente e com peças mais variadas.
Mas a declaração dele pesa, né? Tem um peso, independentemente de... a declaração aí, ó. Eu me sinto muito triste, queria muito continuar com esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Moiou. Não vou para clube nenhum, não Moiou. vou para canto nenhum, eu vou para casa. Moiou. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa, por isso tenho que voltar para lá. Isso foi dito numa entrevista para a ESPN, não naquela carta de despedida, não é? Ele fez uma nota, então isso foi no Prêmio Bola de Prata. Por isso que eu acredito que a proposta do Flamengo, Denilson, veio depois, veio agora, nos últimos dias. Mas se a gente pensar, independentemente do momento da proposta, que eu acredito que isso tenha acontecido, obviamente, mas aí a sogra melhorou? Provavelmente Entendeu? não. Então a decisão também teria que continuar sendo a mesma, de voltar para cuidar, assim, só estou tentando pensar e colocar as duas situações, né? Porque se ele, e eu acredito realmente que o Flamengo deve ter procurado ele depois da declaração, e aí ele, encheu os olhos provavelmente a oferta, a proposta do Flamengo, mas a sogra ainda continua, teoricamente, mal de saúde, né? Com todo o respeito possível, tá? Quando você entra no campo da saúde, você tem que ter o máximo de respeito possível. Mas aí a decisão também deveria continuar a mesma dessa declaração que você acabou de ler. Por isso que a gente imagina que foi tudo muito de última hora e até pela maneira que o Dorival Júnior se posicionou em relação a não permanecer no Flamengo. Ele ficou bem chateado, externou isso, estava esperando sim a renovação, porque muita gente estava dizendo que o Dorival aguardava pela seleção brasileira também. E por isso que o acordo não tinha sido assinado. Depois, a descoberta é que o Flamengo buscava outro nome, no caso do Vitor Pereira. Inclusive, a gente resgatou uma conversa do André Sanches com o Marcos Braz lá no Catar, na Copa do Mundo. E olha o que eles conversaram. André Sanandrés, hein? Roubou no popular do futebol? Roubou ou não roubou o Vitor Pereira? Não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim pro Vitor Pereira pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada daquilo que falou. Eu fiz a declaração pro Duílio fez a declaração para ele fez a declaração pro Corinthians. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquele que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que invento aí. Pô. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação. Isso acontece e faz parte do futebol brasileiro, como todo mundo. Não, é até uma oportunidade para mim esclarecer isso. O Flamengo jamais fez qualquer contato com o Vitor Pereira enquanto ele, antes das declarações em que ele estava ainda, pelo menos com vínculo, não contratual, mas com vínculo em que eles se despediram do clube, tanto o presidente como o Flamengo jamais entrou nesse processo. Posterior a isso aí, o Flamengo entendeu que poderia fazer alguma análise para levar o técnico, e é isso que a gente está trabalhando para que no dia depois de janeiro a gente possa ter ele na próxima temporada, porque ainda não está nada certo. Tá certo. Tá certo, tá. É que eles têm medo do assédio, pode tomar um processo, podemos prender o Marcos Braz e o Landim, essas coisas. Não, ele tem contato, tem um desenho, mas é isso. Ele se despediu do clube, o clube se despediu dele e o Flamengo fez a parte dele. O Corinthians faria a mesma coisa, não tem problema nenhum. Pô, se o Marcos Braz te perguntasse, é um grande treinador, independente do que nós vimos, é isso mesmo? Você sabe o meu conceito com o treinador, né? Treinador bom é aquele que ganha. Eles mandaram embora um treinador bom que ganhou e estão levando o que não ganhou. Você vai contratar então o que ganhou? Não tem dinheiro para isso. André Sanandrés, né? A olhadinha do Andrés pro Marcos Braz é Marcos. Você viu o que ele disse? Eles estão liberando o técnico que ganhou e contrataram o que não ganhou. E aí o cara pergunta, você contrataria o Dorival? Ele diz, não tenho dinheiro para isso. Bom, vocês viram aí a mágoa, né? Principalmente o Denilson, o show ali falando que não era para ele ter ido pro Flamengo. A Renata falando que o Vitor Pereira com certeza não tinha ainda recebido uma proposta do Flamengo antes de ter falado essa situação da sogra dele. E o Denilson falou, mas por que aceitou? A sogra já melhorou? Enfim, a mágoa continua no coração dos paulistas, da imprensa bairrista de São Paulo, porque o Vitor Pereira agora é do Mengão. Vitor Pereira agora é do mais querido do Brasil para a temporada de 2023. E aí, vocês estão confiantes que o Vitor Pereira venha fazer um grande trabalho já para essa temporada de 2023? Estão confiantes? Então comenta embaixo, deixa a opinião de vocês.
Bom, eu desejo toda a sorte do mundo ao Vitor Pereira, um cara que, mesmo com um Corinthians limitado, conseguiu, né, ser vice da Copa do Brasil, e bem na Libertadores, e muito bem no Brasileirão, enfim. E com o elenco que o Flamengo tem, o Vitor Pereira tem tudo para dar certo. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações!